Questão 64, livro 4. Peraí, 64, livro 4. Cadê 64? 64, livro 4. 64. Quem foi que pediu? Você quer essa também? Quer essa também? Tá, vamos lá. A 64 diz assim, ó. A vinda da corte com o enraizamento do Estado português no Centro-Sul daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada. Seria esta a única solução aceitável para as classes dominantes em meio à insegurança que lhes inspiravam as contradições da sociedade colonial, agravadas pelas agitações do constitucionalismo português, aí associado à Revolução do Porto, né? E pela fermentação mais generalizada no mundo inteiro da época, que a Santa Aliança e a ideologia da contra-revolução na Europa não chegava a dominar. O que foi a Santa Aliança? Adiantando para vocês, a gente vai ver isso no próximo livro. Em História Geral, a Santa Aliança foi um organismo criado ao final do Congresso de Viena, o congresso que reuniu potências que, em torno da Inglaterra, Áustria, Prússia, que conseguiram derrotar Napoleão Bonaparte e retirá-lo do poder. Quando aqui fala assim, a ideologia da contra-revolução na Europa, porque o Congresso de Viena ele foi organizado em cima de princípios altamente conservadores, como o princípio da legitimidade, que pregava o quê? A retomada dos mesmos governos e das mesmas fronteiras dos países europeus anteriores ao início da Revolução Francesa. Foi por isso que, quando Napoleão Bonaparte saiu do governo da França, a dinastia Bourbon voltou ao poder com Luís XVIII. Certinho? Aí diz assim, interiorização da metrópole e outros estudos. O texto oferece uma interpretação da independência do Brasil, que implica, repare, uma interpretação da independência do Brasil, que implica, acompanhe o raciocínio. Veja, o processo que deu origem à independência do Brasil em 1822, ele vem de antes do período joanino, ele avança durante o período joanino, e quando Dom João VI volta para Portugal em 1821 e deixa Dom Pedro como príncipe regente, as campanhas pela independência diante de Portugal cresceram ainda mais, com as elites agrárias no Brasil propondo a Dom Pedro o quê? Que ele permanecesse no território brasileiro, fosse aclamado como imperador do Brasil, e não precisasse esperar que o pai dele, Dom João VI, morresse lá em Portugal para ele virar rei de Portugal. Mas vejam, toda a proposta aqui gira em torno de ideais conservadores, que era aquela ideia de deixar de lado aquelas noções, aquelas propostas que vieram do período da Revolução Francesa. Nós vamos estudar posteriormente que quando Dom Pedro I ele assumiu o governo do Brasil, ele assumiu numa linha conservadora, ele assumiu tentando resgatar princípios do antigo absolutismo, que na Europa já estavam super fora de moda. Dom Pedro demonstrou seu autoritarismo no lançamento da Constituição de 1824, ele vai lançar a Constituição de 1824, fixando um quarto poder, que a gente vai ver que foi o poder moderador, que dava ao imperador força para quê? Para ultrajar os outros três poderes, incluindo o próprio executivo. Então, quando ele diz aqui, o texto oferece uma interpretação da independência do Brasil, que implica, então, vinda da corte, o Brasil sendo anunciado como uma espécie de metrópole interiorizada, por isso o título de Reino Unido a Portugal e Algarves, como um mecanismo também para tentar adiar o processo de independência. Está falando das contradições da sociedade colonial, uma grande maioria ainda vitimada pelo escravismo e um percentual mínimo de grandes proprietários de terras. Aí aqui, o texto oferece uma interpretação da independência do Brasil que implica 64. Quais os itens que vocês tiveram dúvidas nessa? Quais os itens? Querem que discuta todos? Querem todos? Essa questão é a 64. Querem todos os itens dessa questão? Ou só alguns? C e D? C e D. A C diz assim, o texto oferece uma interpretação da independência do Brasil, que implica, letra C. Se alguém não fez, vamos fazer juntos agora. Vamos começar pela letra C. A letra C diz, o reconhecimento da complexidade do processo de emancipação, afetado simultaneamente por movimentos como os reflexos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa afetou os movimentos emancipacionistas no Brasil? Sim. Suas ideias, ainda emergentes, foram base de influência para a Inconfidência Mineira.
A própria Revolução foi base de influência para a Conjuração Baiana, por exemplo, dentre os movimentos emancipacionistas. A Revolução do Porto, as disputas políticas na metrópole, na colônia e as tensões sociais dentro do Brasil. Veja, todos esses fatores juntos contribuíram para a independência do Brasil? Sim, é uma junção de fatores. Mas vamos ver, vocês tiveram dúvida na D de dado. A D de dado diz: a caracterização da emancipação como uma decorrência inevitável do declínio econômico português, provocado pela invasão napoleônica, pelo endividamento crescente com a Inglaterra e pela redução nos recursos obtidos com a colonização do Brasil. Veja, tem a ver? Tem. Também tem a ver. Na dúvida entre dois, você escolhe o mais completo, o mais geral, que abrange o maior número de caracteres em relação ao enunciado. Qual é o que é mais abrangente em relação ao enunciado? A D está focando na emancipação, que foi o resultado inevitável de um declínio econômico português, certo? Tinha esse declínio? Tinha, déficit comercial, déficit agrário. Na C já elenca um volume maior de motivações para a proclamação da independência do Brasil. Então, qual seria o gabarito aqui? Na hora do vamos ver de uma prova? O C e não o D, certo? Muito embora o D foi fator também, mas o C você tem muito mais itens. Vamos ver a B de bola, para quem não fez essa questão ainda, ter condições de fazer agora. A caracterização da emancipação como um ato meramente formal, uma vez que ela não foi acompanhada de alterações significativas no cenário político, nem de reformas sociais e econômicas capazes de romper a dependência externa do Brasil. Veja, o Brasil continuou dependendo externamente de recursos de outras nações? Continuou, isso não é mentira. Politicamente, você vai se manter um padrão, você vai ter a manutenção de um padrão super conservador, que for o padrão monárquico? Vai. A D tem a ver, a C tem a ver, a B tem a ver. A letra A diz: o reconhecimento da importância do processo de emancipação que influenciou a luta por autonomia na Europa e em outras partes da América, impulsionou a economia mundial e estabeleceu as bases para um pacto social dentro do Brasil. Reconhecimento, veja, a pior é a letra A. O reconhecimento da importância do processo de emancipação que influenciou a luta por autonomia na Europa, na América Latina. Na Europa você tem basicamente movimentos focados no século XIX em duas coisas: os movimentos chamados de nacionalistas, pela unificação territorial da Alemanha e pela unificação territorial da Itália. A é a observação mais fraca. As outras todas se encaixam, porém a mais abrangente em relação ao cenário que o próprio texto mostra, que deu origem à proclamação da independência do Brasil. Nesse caso, a C é a mais completa. Ou ser mais global, exatamente. Porque nos outros está direcionando para casos específicos, que fazem parte, mas o próprio enunciado trabalha com a ideia de multiplicidade de fatores. Entenderam? Mesmo quem não fez conseguiu entender a perspectiva da questão? Conseguiu? Tranquilo? Vamos lá. Vocês me pediram também... Peraí, deixa eu ver a caneta aqui, onde foi que eu coloquei. Não, tem um lápis, serve. Vamos lá. Então, 64, a melhor resposta é C de casa. Vamos lá, vocês me pediram a 66. Cadê? Quem pediu a 66 está aí? Ou alguém que necessita da 66 está aí? Não entendeu não, Natália? A qual, filha? A 64 ainda ou a 66 agora? Natália, filha, tu tá falando da 64 ou agora da 66 que nós estamos indo para ela? Só para eu entender. 64, você não entendeu a D de dado? A D de dado está certa. A D de dado foi um fator também que contribuiu para a independência, a crise econômica portuguesa, a crise agrícola, a crise comercial, impulsionou a Revolução do Porto e as propostas de recolonização do Brasil por parte dos portugueses e aumentou aí o interesse de grupos emancipacionistas do Brasil em romper com Portugal. Mas por que você escolhe a C e não a D? Porque a D é um fator, a C tem vários. E o texto direciona a análise da questão para quê? Para a multiplicidade de fatores que foram contributivos para a proclamação da independência do Brasil. Você está entendendo? A mais fraca de todas é a letra A, mas B, C e D se encaixam. Porém, o gabarito tem que ser C, por quê? Porque tem o maior número de referências em relação ao debate. Deu para entender agora, Natália? Quem é que quer a 66? 68, tá, 68, 68, 68. A 68 diz assim, essa que começa, leia o texto a seguir, a abertura dos portos, não é essa, Jéssica? A abertura dos portos, não é essa? Aí diz assim, a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808 permitiu que o Brasil fosse
invadido por artigos importados dos mais variados, principalmente de origem inglesa. Os produtos ligados à indumentária e à beleza deram novo fôlego à vaidade dos homens e mulheres de então. O período imperial no Brasil foi marcado por modos e modas que acompanharam as grandes mudanças políticas, econômicas e sociais. Roupas, acessórios, joias e penteados revelam como se comportavam as pessoas, a sutileza dos seus costumes e os códigos secretos da vida em sociedade. O acesso aos itens de luxo, entretanto, não tornou os moradores das terras brasileiras mais elegantes aos olhos dos viajantes estrangeiros. Continuavam sendo vistos como bregas, como ridículos, essas taxações super pejorativas, se fosse comparar com a sociedade europeia, né? Bem preconceituoso, mas o raciocínio seria esse, né? Que deselegante, mas não é obra de época, foi pega da internet, né? Aí diz, a partir da leitura do texto, é possível afirmar. 68, vamos lá. 68. Explica 2 e a 3, Jéssica. Deixa eu anotar aqui, 68. 2 e 3, vamos lá. O 2 e 3 foram os itens que você não entendeu, não é isso? 2 e 3. Vamos lá. Diz assim, o item 2. Embaçou. O item 2 diz assim, as mudanças ocorridas nos modos e na moda no contexto do período imperial brasileiro foram bastante sutis não, foram drásticas, até as pessoas mais pobres imitavam esses modismos, só que dentro de uma lógica que aos olhos de muitos estrangeiros, viajantes e até mesmo da galera da corte, era motivo de risada. As adaptações feitas, mas elas eram drásticas, ao ponto de até se tentar adaptar os nomes dos alimentos. Lembra que eu falei do pãozinho, da ideia do pãozinho francês, né? O pãozinho de sal como pãozinho francês. Por que associar tudo ao francês? Porque o francês era visto como a cultura clássica do período. Aí, qual foi sua outra dúvida? 3. Roupas, acessórios e joias são itens supérfluos que pouco informam sobre os costumes de uma época. Ao contrário, o jeito das pessoas atuarem no campo da moda do vestuário diz muito, né, sobre o perfil de uma determinada sociedade. E você vê que muitos filósofos, muitos intelectuais tentaram estudar esses impactos da moda ao longo do tempo. Você vê, por exemplo, que a galera que estuda os estados absolutistas da França, na época da dinastia Bourbon, principalmente Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, Luís XIV com ênfase, fala-se muito da moda, as perucas, os sapatos com saltos, as meias, a maquiagem pesada, ou seja, como a moda caracterizava o ideal de monarca que esses governantes almejavam passar para a população. Por exemplo, quando a gente for estudar na filosofia a Escola de Frankfurt, no século XX, você vê uma galera que vai falar muito dessa questão do vestuário, dos hábitos, dos modismos dos indivíduos no século XX, condicionados à chamada cultura midiática, né? Do pós-guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Então, essa questão da moda, no campo do vestuário, que a moda pode se dar em outros âmbitos, ela fala muito sobre as características de uma sociedade. Tranquilo? Então, 2 e 3 não se encaixam. O 4 e 1, vocês entenderam? 2 e 3 não se encaixa. 4 e 1, tudo bem? Me responda aí. A 4 diz assim, os viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil nesse período não registraram informações relevantes sobre as vestimentas dos brasileiros. Ao contrário, você pega a missão artística francesa, que chegou ao Brasil contratada pelo próprio Dom João VI, né, para retratar a corte, eles retratavam muito imagens de pessoas e as roupas, o vestuário dessas pessoas e das pessoas comuns também. E tem com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, os brasileiros tiveram mais acesso aos produtos ingleses. É a única que se encaixa essa. Mais acesso por conta da infiltração em massa desses produtos, mas só que esse mais acesso não significa dizer que a esmagadora maioria da população tivesse acesso. Você tem mais acesso, mais contatos com esses recursos, mas a grande esmagadora maioria da população não tinha poder de compra para com estes bens. Certinho? Então, aqui só se encaixa um. Tem essa alternativa aqui? Tem a C, né? A C, não é isso? 68. Vamos lá. 67. Alguém quer a 67? Vocês tinham me passado, mas ainda querem, não querem mais? 67 do livro 4. Alguém ainda tem interesse nessa ou não mais? 67 e 66. Me foram passadas essas duas.
Ainda há necessidade? 6766? Não chegou nessa ainda, não. Me foi passada também 76 e 77, do livro 4. 76 e 77. Alguém tem interesse? 76 e 77? Ninguém? Nem na 76, nem na 77? Tá, então dessas que vocês me passaram, não há interesse. Vamos mais. O que mais que vocês querem? Sugestões para o livro 4 de algo que vocês já tenham feito e precisem de um help. Vá lá, diga aí o que é que vocês querem. 69. 69. Vamos lá, na 69. Então, a 69 diz assim: em 1º de abril de 1808, durante a regência de Dom João, o alvará de 1785 foi revogado. Foi aquele alvará assinado pela mãe de Dom João VI, a Dona Maria I, né? Que reafirmava a proibição de manufaturas no Brasil. Vocês lembram que a produção de manufaturados não era permitida na colônia, não era permitida à colônia produzir moedas, não era permitida à colônia ter expressões do ensino superior, tinha um monte de restrições. Por que que Dona Maria Doida decidiu reafirmar essa prerrogativa de proibição de manufaturas no Brasil justamente em 1785, segunda metade do século XVIII, por conta das influências que vinham chegando do continente europeu, principalmente da Inglaterra, já que a Inglaterra tinha conseguido nesse século se transformar na primeira nação industrializada do mundo. Então esse alvará tinha um objetivo claramente de desmotivar mais uma vez qualquer tentativa no âmbito manufatureiro dentro da colônia, certo? Aí diz assim: foi revogado, o que permitiu a liberação e o estabelecimento de indústrias e manufaturas no Brasil. Permitiu a liberação. Não significa dizer que com essa liberação, na prática, esses empreendimentos tenham conseguido espaço de existência. E o estabelecimento de indústrias e manufaturas no Brasil. Você tem alguns casos, mas muito pontuais, como aquele caso que o próprio Dom João VI, para mostrar-se, decidiu o quê? Alegar que iria patrocinar uma pequena siderúrgica no interior de São Paulo, que no final não deu para nada. Apesar disso, na prática, essa providência não alcançou seus objetivos de capacitar o país para desenvolver suas indústrias. Por que que você não tem essa medida de dizer assim, não, agora liberou, agora se quiser estabelecer indústrias no Brasil, pode? Por que que essa medida, diz aqui, não alcançou seu objetivo de capacitar o país para desenvolver indústrias? Por quê? Exatamente, por conta daquele clássico dilema. Aliás, teria muitos motivos. O Brasil ainda era um país escravocrata, né? Agrário, latifundiário, e um grande agravante foi o quê? A contradição entre esse alvará de liberdade industrial, que cancelava o outro de 1785, que proibia indústrias no Brasil, e a contradição disso com o decreto de abertura dos portos de 1808, que piorou ainda mais com os tratados de 1810, quando a Inglaterra passou ainda a ter mais espaço nos mercados brasileiros, pagando menos impostos nos portos do Brasil que qualquer outra nação, até mesmo que Portugal, certinho? Então, a grande contradição era um volume cada vez maior de manufaturados britânicos entrando no Brasil e um discurso de que era permitido estabelecer empreendimentos industriais no Brasil. Uma coisa era desproporcional em relação à outra, certo? Aí, quais foram os itens nessa questão que vocês tiveram dúvidas? Letra A e D de dado? A e D de dado. A letra A diz: apesar disso, na prática, essa providência não alcançou seus objetivos de capacitar o país para desenvolver suas indústrias, por quê? Letra A. Os acordos de parceria estabelecidos entre o Brasil e a Inglaterra para o incremento técnico das manufaturas nacionais foram cancelados por falta de interesse da elite agrária do nosso país. Os acordos de parceria estabelecidos entre o Brasil e a Inglaterra para incremento técnico das manufaturas nacionais foram cancelados. Veja, você não tem esse acordo da Inglaterra fazendo acordo para estabelecer, para incrementar tecnicamente manufaturas nacionais. Para a Inglaterra, o foco era abrir mais e mais os portos. No Brasil, para quê? Para infiltrar manufaturados produzidos lá na Inglaterra, certo? Outra coisa, foram cancelados por falta de interesse das elites agrárias. As elites agrárias realmente não estavam interessadas nisso aqui. O foco das elites agrárias era manter uma política de apoio do Estado para quê? Para a produção latifundiária no país. E com ênfase nesse período para quê?
ainda para atividades de subsistência, porque a cafeicultura não tinha adquirido ainda proporções gigantescas, como iria adquirir entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Dele dado, novos acordos comerciais foram assinados com potências europeias, o que ampliou os privilégios dos comerciantes estrangeiros no nosso país, em detrimento dos interesses nacionais. Repare, quando ele diz aqui, na prática, essa providência não alcançou seus objetivos de capacitar o país para desenvolver suas indústrias, por quê? Novos acordos comerciais foram assinados com potências europeias, o que ampliou os privilégios dos comerciantes estrangeiros no nosso país, em detrimento dos interesses nacionais. Veja, novos acordos comerciais foram assinados com potências europeias, com a Inglaterra, mas esses acordos seriam extensivos a nações que fossem aliadas da Inglaterra e de Portugal. Portugal não vai firmar acordos com grandes potências europeias, firma os acordos com a Inglaterra. Quem fosse nação amiga da Inglaterra e de Portugal entraria nessa perspectiva também. Mas se você pega, por exemplo, a França era uma potência do período, mas não estava nesse bolo, mesmo porque a França estava num ambiente de inimizade com a Inglaterra, e no caso com o Brasil nem se fala por quê? Porque o Brasil, como colônia de Portugal, Dom João VI não cumpriu o bloqueio continental que Napoleão queria. Entendeu agora? Então, nenhuma nem outra se encaixa, nem a A nem a D. As outras, vocês entenderam? B de bola, C de casa e letra E, entenderam? Qual foi a resposta dessa? A não pode ser, nem a D. B, Dom João, apesar de ter permitido a instalação de manufaturas no país, defendia a superioridade dos produtos industrializados europeus perante os similares nacionais? Não. Na verdade, isso foi o que ocorreu na prática. Mas no discurso, nada a ver. Aí a D de dado diz, não, C de casa, faltava ainda a adoção de uma política de proteção alfandegária nacional diante da concorrência das mercadorias britânicas, além do nosso mercado consumidor interno não ser muito amplo. Essa tá joia. Letra E, apesar da Inglaterra ter honrado os acordos comerciais e entregado máquinas e equipamentos industriais, a nossa mão de obra escrava não tinha especialização necessária para o trabalho na indústria. Realmente não tinha, mas a Inglaterra ter honrado os acordos comerciais e entregado máquinas e equipamentos industriais, de jeito nenhum. A Inglaterra mandava produtos o quê? Produtos que eram, na verdade, elaborados na Inglaterra. E essa questão da base nos maquinários ficava concentrada no território inglês. Certinho? Então, nesse caso aqui, a C é a melhor. O que mais? Outra necessidade de vocês, digam mais. As suas, Natália, 62 item A e D. Peraí, 62, deixa eu escrever aqui. 62. A e D de dado. 65. O item 4. 65, o item 4. Você teve dúvida. Aí, peraí. 62, peraí, que doidice é essa? 62, item A e D. 65, item 4, tá? Entendi. 80, 82, 80, 82, 88, a B e a C. 88, B e C. Pronto, vamos lá. 62, que está aqui por perto. Cadê a 62? 62, 62, 62. Cadê ela? Essa que começa, quando da vinda da família real para o Brasil, não é? Quando da vinda da família real para o Brasil? 62. Você teve dúvida na letra A. Quando da vinda da família real para o Brasil em 1808, é correto afirmar que letra A, a presença da corte encorajou a vinda ao Brasil de missões científicas, missões exploradoras e missões artísticas. A presença da corte encorajou a vinda ao Brasil desses grupos, sim, porque vocês têm que entender o seguinte, a gente fala da missão artística francesa. A missão artística francesa foi encorajada a vir, por quê? Porque, mediante pagamento, né, que a própria corte de Dom João VI ofereceu. Mas sempre com esses artistas vinham o quê? Botânicos, né? Farmacêuticos, cientistas de vários ramos que queriam justamente fazer análises da fauna, da flora no Brasil, analistas comportamentais que vinham com o objetivo de ter um contato maior com a cultura local. Então, quando a gente fala dos artistas, a gente fala muito de Debré e os pintores que vieram. Mas aqui é uma curiosidade, não vieram só pintores,
vinham também cientistas estudiosos de vários ramos, tentando o quê? Através da observação da fauna, da flora, do comportamento da população, tentar tirar proveitos desses cenários e tentar encontrar estruturas, mecanismos e recursos que pudessem ser usados e adaptados no continente europeu. Isso não é mentira, não. Saiu como errado isso, foi? Está errado, não. Eu vi uma questão que fala de missões australianas. Onde? No Brasil, no período janino? Ou você está falando de outra coisa? O processo no mesmo período aí de colonização da Oceania, da Austrália, por exemplo. Porque são coisas diferentes, Jéssica. Entendeu? Tá correto mesmo. Deu para entender? Sempre quando fala dessas missões artísticas, não entendam por artistas só pintores, escultores, mas sempre vinham o quê? Intelectuais de diversos ramos. Beleza? 62, vamos lá. 65. 65, você só quer o item 4, vamos lá? 65, sobre a independência do Brasil, afirma-se, item 4. O item 4 diz: sofreu resistência dentro do próprio país, tendo em vista que determinadas províncias, como o Grão-Pará e o Maranhão, tinham mais vínculo com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Por quê? A gente vai ver daqui a alguns dias que existiu algumas províncias no Brasil que se ergueram contra a independência porque eram províncias nas quais viviam grandes volumes de portugueses. Obviamente, nas províncias com grandes volumes de portugueses, estes não achavam menor graça na questão da proclamação da independência. É por isso que você vai ver revoltas no Grão-Pará, no Maranhão e na Bahia, de grupos de portugueses que não queriam a proclamação da independência do Brasil diante de Portugal. Mas mesmo com essas revoltas, a independência acabou acontecendo, acabou sendo proclamada. Mas isso era por conta de províncias nas quais moravam grandes volumes de portugueses. E, obviamente, para esses, uma ruptura com Lisboa não era algo interessante, só que no final acabou acontecendo. Tranquilo? Se eu posso fazer essa toda, posso. Diz assim, ó, sobre a independência do Brasil, afirma-se. Então, a 4, tudo bem, a 4 se encaixa. A 1 diz, implicou uma ruptura de laços políticos e econômicos com Portugal. Implicou uma ruptura de laços políticos e econômicos com Portugal. Já que no Brasil seria adotado um regime político constitucional e Portugal manteria o sistema absolutista. Não, não, não. Em Portugal foi implementado um modelo constitucional também. Quando Dom João VI chegou a Portugal, ele jurou fidelidade à Constituição dos Revolucionários do Porto. Outro detalhe, a gente vai ver, no comecinho da aula de domingo, a gente vai ver quando diz aqui, ó, implicou uma ruptura de laços políticos e econômicos. Veja, os laços políticos, eles não foram totalmente rompidos. Em tese, foi proclamada uma independência política, mas na prática, quando nós estudarmos o primeiro reinado, vocês vão ver que o vínculo de Dom Pedro político com Portugal se manteve. Ele continuava o tempo todo se enxerindo nas questões portuguesas e fazendo com que essas questões afetassem o Brasil, mesmo depois da proclamação da independência. E o vínculo econômico, pior ainda, porque o Brasil acabou herdando o quê? O processo de endividamento que Portugal tinha com a Inglaterra. O Brasil, mesmo proclamando sua independência diante de Portugal, herdou essa dependência financeira, certo? No caso do Brasil, durante os primeiros anos do governo de Dom Pedro I, você não tem um governo constitucional. Dom Pedro I ficou entre 21 e 22 como príncipe regente. Em 22 ele assumiu como imperador, mas a Constituição só foi lançada em 1824. Então, nos primeiros anos, você vê que ele governa com mãos de ferro, sem uma estrutura constitucional já estabelecida, certo? Então, não se encaixa. O item 2 diz, pode ser considerado uma decorrência da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, na medida em que esse acontecimento implicou um processo crescente e difícil de ser revertido, de autonomização política e econômica da colônia. A vinda da família real para o Brasil, ela simbolizou um processo crescente e difícil de ser revertido de autonomização política e econômica da colônia? Sim.
Sim, por quê? Porque a colônia ficou se sentindo mais livre, passou a ter Casa da Moeda, passou a poder ter exemplos do ensino superior, liberdade industrial, a proclamação do Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves. Muito embora nós saibamos que várias dessas medidas tinham por objetivo gerar uma sensação de autonomia e adiar ao máximo possível a proclamação da independência, certo? Mas, de certo modo, gerou uma sensação de mais liberdade para a colônia. E aí, quando veio a Revolução do Porto e a galera de Portugal quis tolher tudo isso, quis pegar essas sedes que haviam sido implementadas e transferi-las para Portugal, a galera daqui não quis, certo? E aí as elites nacionais acabam se articulando com Dom Pedro I para colocar poder nas mãos dele e garantir que ele iria se proclamar rompido com Portugal, mesmo o pai dele estando lá no governo. Então, a 2, tudo bem. A 3, está associado a uma profunda mudança estrutural interna. Você não tem essa profunda mudança estrutural interna. Ao contrário, a estrutura interna continua nos mesmos moldes, que eram os moldes o quê? De uma sociedade discrepante, com a maioria de marginalizados, com níveis elevadíssimos e generalizados de uso da mão de obra escrava. Então, essas discrepâncias internas foram todas mantidas. O que se esperava que muita coisa fosse reduzida devido ao processo de independência. Mas, na prática, você tem a independência, essa independência ficou muito mais no campo da formalidade, porque, na prática, o Brasil continuou altamente dependendo do capital estrangeiro, com uma elite agrária proprietária de terras controlando as decisões no país, com um modelo escravocrata dominando o território. Então, quando diz está associado a uma profunda mudança estrutural interna, você não tem essa profunda mudança estrutural interna, por colocar em xeque a base econômico-social que sustentou a exploração econômica do Brasil durante o regime colonial. Qual era a base econômico-social que sustentou a exploração econômica do Brasil durante o regime colonial? A base escravista. Essa não foi comprometida, já que nós estamos falando de uma independência que foi proclamada em 1822, e você só tem a abolição da escravatura em 1888, 13 de maio de 1888. Então, você tem aí décadas e décadas e décadas e mais décadas de persistência do modelo até então dominante, que era o modelo escravista, certo? Então, a 3 não se encaixa, a 1 também não se encaixa, certo? Quais são as melhores opções aqui sobre a independência do Brasil? Os itens 2 e o 4. O 2 e o 4. Tranquilo? Pronto. Aí, que questão foi essa? Tudo bem, Karine? Você tinha me pedido os outros itens? Tudo bem aqui? Cadê o lápis? 65, os itens 2 e 4 é o quê? Beribola, né? Certo. Aí, 88. Misericórdia. 88, vamos lá. 88. Cadê 88? 88888. Nossa independência não foi obra de um único ato. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Foi, sim, o resultado de um processo iniciado com... gente, essa é só domingo, porque eu vou falar do dia do fico, decreto do cúmplice, convocação da Assembleia Constituinte e algumas decorebinhas. Dia do fico, Dom Pedro I teria dito, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ou seja, uma série de mecanismos que, na verdade, já demonstravam a ruptura com Portugal, mas que se tornaram simbólicos na história do Brasil. Segure essa um pouquinho, que aí no domingo, no 8 e pouquinho, no comecinho da aula, eu já explico isso aqui. Beleza? Segure só um pouquinho. Já estou indo para a abençoada da live. Deixa o povo ir começando, eu já chego lá. Aí o povo vai começando, cadê a Valéria? Cadê a Valéria? Já vou, estou chegando. Pronto, aí 88, domingo eu dou uma complementada nela. Chegue rapidinho, rapidinho aqui. A 80, qual foi a dúvida de vocês na 80? Chega. Veja aí, a 80. O que foi que vocês não entenderam na 80? Essa Karine fazendo bullying comigo. Minha filha, é essa quarentena e as necessidades geradas por ela. Oh, meu Deus. 80, o que é que vocês não entenderam? O processo de independência do Brasil teve raízes na chegada da corte portuguesa ao país em 1808, certo? A partir daí, a quebra do pacto colonial resultou em significativas transformações econômicas que foram exigindo também um novo estatuto político, por isso a elevação a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Esse processo de mudanças culminou com a separação política, quando em 1822 o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. Sobre o contexto imediatamente após o 7 de setembro de 1822, analise a alternativa correta. Qual foi a dúvida de vocês nessa? Diga aí, rapidão. Qual foi a dúvida de vocês nessa? Ele quer a alternativa correta sobre a independência e o contexto após o 7 de setembro.
Letra A, o modelo político implantado e que era desejado pelas classes conservadoras foi a monarquia absolutista, com todos os poderes concentrados nas mãos de Dom Pedro I. Não. Mesmo as classes conservadoras, você vai ver, elitizadas, queriam um governo monárquico, mas sem a ideia de absolutismo, que Dom Pedro I acabou utilizando, a gente vai ver isso posteriormente, e aí gerou chateações com alguns grupos de elite que tinham ajudado a colocar ele no poder. B de bola, o contexto após a independência, o governo implantado e conduzido por Dom Pedro I atendia unicamente os interesses dos latifundiários. Por isso, os comerciantes portugueses que estavam no Brasil se organizaram uma oposição ferrenha que restou na abdicação do imperador em 1831. A gente vai estudar isso em Primeiro Reinado. Quando Dom Pedro I ele abdicou em 1831, ele estava aliado de muitos desses comerciantes portugueses, porque na época da abdicação já tinha tido uma mudança de paradigma. No início, Dom Pedro I ficou aliado às elites agrárias, depois as elites agrárias ficaram com raiva dele, e aí ele fez alianças com comerciantes de origem portuguesa que ainda atuavam no Brasil. Na época da abdicação, ele já estava aliado dessa galera. C de casa, a forma de governo desejável, segundo os conservadores, era a monarquia constitucional, que era a monarquia, sim, desde que tivesse uma constituição e não com poderes absolutos para o imperador, com representação limitada, com garantia de ordem e da estabilidade social, lógico, para as elites agrárias, porque as camadas populares acabaram ficando de fora, essa tá boa. Este contexto foi conduzido pela aristocracia industrial, você não tem essa aristocracia industrial no Brasil, na época pós-independência. Letra E, implementou-se um modelo econômico autônomo que, embora estivesse baseado na escravidão, voltou-se para atender às demandas do mercado interno? Não, continuou atendendo às demandas do mercado externo, criando-se aí uma forte dependência em relação à Inglaterra. Para a gente terminar, 82, quem foi que teve dúvida na 82? A alteração na relação entre o governo português e o Brasil, mencionado no texto, pode ser notada. Que texto é esse? Cadê o texto? O texto está lá em cima, né? Com a vinda da corte pela primeira vez desde o início da colonização, configuravam-se nos trópicos portugueses preocupações próprias de uma colônia de povoamento e não apenas de exploração ou feitoria comercial, pois que no Rio teriam que viver e, para sobreviver, explorar os enormes recursos naturais e as potencialidades do Império Nascente, tendo em vista o fomento do bem-estar da própria população local. Ou seja, com a vinda da corte, ficou a sensação de que o Brasil estava evoluindo, que estava melhor, porque agora os próprios governantes metropolitanos iriam viver por aqui. Aí a questão 82 diz: a alteração na relação entre o governo português e o Brasil, mencionada no texto, pode ser notada, por exemplo. Que alteração é essa? É no sentido de que a corte, vivendo aqui no Brasil, eles foram obrigados a implementar algumas melhorias. O Teatro Real, a Imprensa Régia, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico. Professor, era para dar diversão para essa galera, sim, mas também gerar empregos, certo? E aí acaba se criando uma ideia de quê? De modernização da colônia, agora classificada como Reino Unido. Então, por exemplo, a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, tudo foi sendo implementado para gerar mão de obra para cuidar da própria corte. Mas, em linhas gerais, traz uma noção de modernização que depois os portugueses não queriam mais manter, mas a galera aqui do Brasil queria a todo custo. Então, a alteração na relação entre o governo português e o Brasil mencionado no texto pode ser notada, por exemplo, letra A, na redução dos impostos sobre a exportação do açúcar, do algodão, no reforço do sistema colonial e na maior integração do território brasileiro. Veja, a alteração aqui, é no sentido de reduzir impostos sobre exportação de açúcar e algodão. A política tributária ferrenha continuou, inclusive com Dom Pedro I, reforço do sistema colonial. Não, porque isso era o que os portugueses queriam, mas com a ruptura esse sistema colonial não iria funcionar mais, nem mesmo o pacto colonial. Maior integração no território brasileiro, não. Aumento das discrepâncias, porque você vai ver uma supervalorização, uma hipervalorização do Centro-Sul. B de bola, no estreitamento dos vínculos diplomáticos com os Estados Unidos, na instalação do modelo federalista e na modernização dos postos. Você só tem modelo federalista com a República. No Império, não. Estreitamento dos vínculos diplomáticos com os Estados Unidos, com a Inglaterra, mas esses vínculos diplomáticos eram dependentes de quê? Dos vínculos econômicos. C de casa, na ampliação do comércio com as colônias espanholas do Rio da Prata? Não. Na reurbanização do Rio de Janeiro, tudo bem. Na redução do contingente de funcionalismo público, não. Esse contingente cresceu por conta dos parasitas portugueses. D de dado, na abertura de estradas, na melhoria das comunicações entre as capitanias e no maior aparelhamento militar e policial. Em linhas gerais, sim, para garantir o quê? A melhor circulação da galera que veio
estradas, principalmente o projeto das estradas de ferro, mas esse projeto só se torna sólido com Dom Pedro II. Vão ser abertas algumas estradas, mas em condições bem precárias, para facilitar principalmente a circulação da galera entre Petrópolis e a cidade do Rio de Janeiro. Certo? E a questão da segurança, também para garantir a segurança da corte, a maioria da população continuava sem acesso à segurança. Letra E, no restabelecimento de laços comerciais com França e Inglaterra, na fundação de casas bancárias e no aprimoramento da navegação de cabotagem. Aquela navegação pela costa, circulando com produtos ao contrário, uma navegação bastante internacionalizada. Restabelecimento de laços comerciais com a França e a Inglaterra, com a França ainda havia um mal-estar diplomático e econômico, muito embora existisse a dependência cultural. Então, nesse caso, a melhor é a D de dado. Tranquilo? Beleza? Fechamos essas de hoje? Perfeito, né? Pronto. Aí, quando for, juntem mais umas coisinhas para a semana que vem, quando for no domingo, vocês vão conseguir avançar bastante nessas questões, domingo e segunda. E aí, na terça, a gente cai de pau com tudo. Com certeza, na terça, vocês já vão ter muitas outras dúvidas. Tranquilo? Tranquilex? Vou lá, viu, queridos? Beijinhos, boa noite para vocês. Bye, bye. Domingo, 8 horas, nos encontraremos. Beijocas. Fiquem com Deus.